Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos em pé, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, os versículos, a partir do versículo 1. Quem não encontrou, pode acompanhar ali pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a confiança. Versículo 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por intermédio ou por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Pode tomar o seu assento. Hoje era o nosso pastor que estava na incumbência de pregar a palavra, mas pela tarde ele confirmou e falou que não seria possível ele estar aqui nessa noite, né? Mas o Espírito Santo de Deus, que opera tudo em todos, ele está presente aqui nessa noite. O culto tem como tema o culto da família, mas nós vamos procurar ser fiel aqui àquilo que Deus desejar falar com a igreja nessa noite. Amém, irmãos? Vamos lá. O tema de hoje é um tema bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre o deserto, a escola de Deus. Deserto, a escola de Deus. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens, né, sobre deserto, mas hoje vamos procurar trazer algo novo da parte de Deus, né, através da revelação do Espírito Santo. Irmãos, falar de deserto, nós sabemos, todos nós que servimos a Deus, nós sabemos que o deserto na Bíblia existe dois. Existe o deserto físico, o deserto geográfico, aonde se encontra lá no Egito, o lugar onde todo mundo sabe é quente. Falou de deserto, logo vem na mente de cada um de nós um monte de areia, um lugar quente, árido, seco, vazio, não tem ninguém. É daí que surge a etimologia da palavra lugar desértico, que significa lugar sem habitação, lugar vazio, lugar silencioso, lugar árido que não produz nada, estéril. Este é o deserto físico a qual o povo de Israel precisou passar, e durou um período de 40 anos. Claro que não era o propósito de Deus que fosse 40, o propósito era 20, mas como o povo de Israel era de dura servidão, era um povo que murmurava muito, aí Deus teve que acrescentar mais 20 anos, para que ele pudesse trabalhar o povo, e deixasse mais ou menos da forma que ele queria que o povo ficasse. Só que não é sobre esse deserto que nós iremos pregar nessa noite. Nós vamos pregar sobre o segundo tipo de deserto, que é o deserto espiritual. Enquanto nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos o deserto como um lugar físico, no sentido espiritual, nós também temos o deserto que representa para nós as provações. Todavia que nós falamos sobre prova, tempestade, lutas, guerras,
nós estamos falando também de deserto. Eu não sei se os irmãos já perceberam que toda vez que alguém prega sobre deserto, ele vai mencionar as lutas da vida, os processos que nós temos que enfrentar, as adversidades que nos sobrevêm, para que a gente venha enfrentar. E é bem verdade, e é nesse sentido que nós iremos pregar também nessa noite. Mas aquilo que eu e você precisamos ouvir da parte de Deus. Quem sabe uma vez que você ouviu falar sobre o deserto, não pode ser da mesma forma que você vai ouvir hoje, porque Deus tem pão quente para hoje. Aquilo que você ouviu lá atrás sobre o deserto, era para aquela ocasião, para aquele momento, para aquela situação, mas hoje o deserto é o presente, é o que você enfrentou e vai se lembrar, é o que você está passando, ou possa ser que você venha passar por um deserto na sua vida. E olhando essas verdades, irmãos, baseado nesse deserto físico, esse local geográfico, nós podemos tirarmos algumas lições, algo que é real, palpável, físico, nós podemos mudar e transformá-lo de forma simbólica na nossa vida espiritual. Por exemplo, o deserto é um lugar árido. A aridez fala de esterilidade. É um lugar que não produz. É um lugar infértil, seco. Ninguém cultiva nada no deserto. Ninguém planta nada no deserto. E o que é que isso pode representar nas nossas vidas? Tem momentos que nós passamos pelo deserto financeiro. Você já viu que muitas vezes tem momento na vida que a gente trabalha, se esforça, fazemos horas extras, temos 2 trabalhos e o negócio não flui, não anda, não prospera, a gente não vai para frente. A gente faz até algumas comparações. Tem pessoas que ganham 3 vezes menos do que nós ganhamos, mas está com a conta aqui no pescoço, não tem paz, não dorme direito, perde o sono, fica inquieto, é uma dívida que ele não sabe de onde vem. Às vezes o deserto vem na área financeira. Você tenta de várias formas, vários meios, progredir, e vem de uma coisa, e vem de outra, faz horas extras, toda oportunidade que você tem, e pensa de um lado, pensa de outro, eu vou criar uma estratégia para progredir, para ter uma renda extra, mas nada flui. Aí às vezes a gente pensa assim, peraí, deve ser o diabo que está amarrando. Outros podemos pegar como Malaquias 3, por conta disso, não dizimava o povo, não ofertava, aí Deus mandava o devorador, é bíblico. E às vezes nós associamos isso, as portas estão fechadas, mas espera aí, eu dizimo, eu oferto, eu contribuo, e por que eu não estou progredindo? É porque nós esquecemos de um detalhe. Muitas vezes nós pregamos que Deus é o dono da prata, Deus enriquece, como o cântico de Ana, 1 Samuel capítulo 2, é Deus que enriquece. Nós falamos que é Deus que abre porta e acrescentamos aonde não tem parede. Só que nós esquecemos de um detalhe, que o mesmo Deus que abre a porta é o mesmo Deus que fecha a porta e ninguém abre. O Deus que nós pregamos e cremos, que é o Deus que abre a porta e ninguém fecha, é o mesmo Deus que quando fecha, também ninguém abre. E Jó entendeu isso. Era o homem mais rico do Oriente. Aí uma vez, no capítulo 1 de Jó, Deus pegou e falou, olha, observasse meu servo Jó, homem temente, fiel. Aí Satanás falou também, o Senhor o cercasse de bens. Olha a família que Jó tem. O Jó é um dos homens mais ricos do Oriente. Aí Deus falou, eu vou mostrar para você
que Jó é o que é, não é porque ele tem não, é porque ele é assim mesmo. Aí Deus fez com que todas as portas se fechassem na vida de Jó. Jó merecia? Tenha medo de falar, não, merecia ou não? Claro que não. De acordo com o próprio relato que Deus deu de Jó, ele não merecia. Mas tem coisas que Deus quer nos ensinar, irmãos. E qual que foi o propósito de Deus fechar? Jó perdeu tudo. Do homem mais rico, passou a ser um dos mais miseráveis. Porque Deus não só permitiu Satanás tocar na riqueza, na família, nos servos, em tudo que ele possuía, mas também tocaram na integridade de Jó. Falácias, os seus amigos, entre aspas, o abandonaram. Qual que era o propósito? Eu não vou pregar sobre Jó, mas é sobre a situação que quando Deus decide fechar a porta, está fechado. Ana diz, Deus enriquece no cântico dela, mas diz também, Deus empobrece. A mulher de Jó questionou, ei Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele olhou para ela e falou assim, tu está falando como uma doida. Deus me deu, Ele tomou. Eu nasci nu do ventre da minha mãe, e nu vou tornar para lá também, não para lá para o ventre. Ele falou sobre a morte, eu vou morrer também sem nada. Deus me deu. Aí Jó entendeu, ele também tirou. Porque tem gente que acha que quando recebe é Deus, mas quando é tomado é o diabo. Deus dá e Deus toma, mas Ele toma com propósito, com finalidade. Aí quando nós lemos Jó 42, versículo 6, 7, se não me falha a memória, ele diz, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, hoje não, hoje os meus olhos contemplam a grandeza de Deus. Deus fechou tudo para que Jó conhecesse Ele mais intimamente. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com finalidade. Deus dá, mas Ele também toma. Nós precisamos ajustar um pouco o nosso entendimento sobre quem é Deus. Jó disse, Ele me deu, Ele me tirou. Ele acrescenta ainda, se eu recebi o bem de Deus, está na Bíblia, por que não vou receber também o mal? Eu quero ver quem é o crente aqui, ousado, irmãos, que tem coragem de bater a mão no peito e falar assim, ó, se eu estou passando isso, louvado seja Deus, que Deus faça isso, que Ele me mate, mas eu vou glorificá-lo. É ao contrário, a gente vai questionar, vai orar, vai buscar, Deus me tira dessa situação, me tira desse deserto, Deus abre a porta, Deus cura, Deus salva, Deus faz, Deus faz. Eu quero ver fazer como Jó. Se eu recebi o bem, eu também recebo o mal. Agora o mal de Deus a gente repreende. Eu quero ver você aceitar, né? Quem é que não quer ser? Aí diz lá em Malaquias, então fazei prova de mim, se eu não vou abrir as portas do céu. Todo mundo quer que Deus abra as portas do céu. Agora eu quero ver quando é que Ele fecha. Quem é que vai levantar a mão e falar, vou permanecer fiel, vou continuar orando, te adorando, te buscando. Eu quero ver. Eu não estou dizendo de permanecer sendo crente e crendo. Eu estou dizendo não murmurar, não reclamar. Tem gente que fala até mal de Deus. E eu pensei que ser crente era diferente, mas o negócio não é muito bom não. Parece que depois que eu aceitei a Jesus, o negócio piorou. Eu ando com meia dúzia de crente, porque crente não é só quem congrega não, crente é quem crê. E eles dizem assim, rapaz, depois que eu estou querendo me acertar com Jesus, o negócio está pesado. É uma falsa impressão que Satanás coloca na nossa mente. As coisas sempre vêm ruins, irmãos, às vezes para nós. É uma prova, a gente sai de uma já entre outra. Não é verdade? Só que quando nós estamos servindo a Deus, parece que a gente só foca nas bênçãos. Espera aí, se eu sirvo a Deus, então Deus é obrigado a me curar toda vez que eu estiver enfermo. Paulo orou 3 vezes e falou, Deus, tira esse espinho. Aí ele falou, negativo. Olha o dedinho, mas eu prego, negativo.
Eu sou um dos grandes missionários. Eu escrevo, eu oro até pelos enfermos, eles são curados. Eu mando um lenço e falo lá, vai lá e passa no enfermo e eles são curados. Tira esse espinho. Não tiro. Você vai ficar com ele. Mas qual é o propósito? É para você não se orgulhar. Para você não se engrandecer pelo que eu faço através da tua vida. Você percebeu? Porque muitas vezes, quanto mais você faz para Deus, mais o negócio parece que aperta. É para você produzir mais. Lembra quando Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador? João capítulo 15. Toda vara que está em mim não dá fruto, o pai corta e lança fora. Mas a que está em mim e dá fruto, o que ele faz? Ele poda. Ele corta. E irmãos, se as árvores falassem na poda, olha no galinho delas, tome. As plantinhas dela, ó, poda. Para quê? Vai matar? Vai não, é para produzir mais. Eu podo é para produzir. Sabe por que muitas coisas Deus corta da nossa vida? A gente pode até pensar, se Deus é dono da prata, é dono do ouro, é o médico dos médicos, por que eu estou passando por enfermidade? Por que as portas se fecharam? Sabe para quê? É para que você venha produzir. Porque se Deus fizer diferente, você não progride. Você não produz, você não se firma. Sabe por que tem muito crente brincando com Jesus hoje? Sabe por quê? É porque ele ainda não começou a podar. Quando ele começar a podar, começar a tocar, aí o coraçãozinho vai se quebrantando, você vai começar a se sensibilizar, vai levar a obra de Deus mais a sério. Cuidado, viu? Que o Espírito Santo ainda tem a tesoura espiritual para podar a tua vida assim, ó, para te colocar bem no lugar que Jesus quer que você fique. Você ande na vassúria, você pode até brincar por um tempo, mas a tesoura do céu vai podar, viu? Vai podar e você vai sentir o corte. Aleluia. Mas vamos lá. Quando fala-se de deserto, mesmo nós sabedores, ouvindo sempre que o deserto é a escola do crente, irmão, até Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser provado no deserto, e foi provado por 40 dias, ele foi aprovado, Jesus, então se Jesus foi, ninguém quer passar pelo deserto, mas eu vou aprender, mas eu não quero passar. Levanta a mão aqui, só quem for corajoso e quer passar pelo deserto. Deus vai ensinar muita coisa, levanta a mão. Deus vai revelar coisas tremendas, levanta a mão. Ninguém quer. Mas tudo isso tem para quem passa? Tem. Se for aprovado, tem. Mas ninguém quer passar pelo deserto. O deserto não é bem visto, não é bem aceito. Quando se fala assim, olha irmãos, Deus me mostra um chamado tremendo, algo grande, mas tu vai passar por um deserto. Aí, aparta de mim, Senhor, se possível, esse cálice. Aí quer podar a profecia, né? Não é de Deus não, eu só recebo a primeira parte, que Deus tem obra grande, mas negócio de deserto, está repreendido, Se for de Deus, você pode repreender, irmão. Se ele decretou, está decretado. Mas vamos lá. Então, o lugar estéril não produz, a gente corre para um lado e nada. Outra coisa, lembra que o deserto é um lugar vazio. Não tem habitante. Hoje sim, nos lugares desérticos, em alguns, em Israel, na Arábia, etc., tem alguns lugares que hoje tem alguns habitantes. Não são tantos habitantes, mas tem. Hoje tem. Mas vamos pegar a parte que o deserto ele é um lugar de solidão. Toda vez que nós ouvimos falar sobre deserto, nós logo remetemos à nossa mente um lugar de solidão. E todos nós passamos por este deserto.
rodeado de pessoas, mas se sentindo sozinho. Cercado de pessoas, mas não ver ninguém. É o deserto da solidão. Cadê os amigos de Jó? Foi-se embora. Cadê os amigos da balada? Cadê os amigos do churrasco? Quando estamos no deserto, todo mundo se distancia de nós. Às vezes até os líderes, acredita? Não é por maldade não, irmãos. É que quando Deus quer trabalhar conosco e nos conduzir ao deserto, Ele faz as pessoas que vai gerar efeito em nós a ausência deles. Pessoas que não faz sentido, Deus não vai tirar. Agora quem faz sentido é mais fácil de nós sentirmos. É por isso que Jesus falou, amar teu amigo, teu irmão, teu parente é fácil. Agora ame os teus inimigos. Por quê? Aquelas pessoas que para nós não faz sentido, tanto faz estar em nossa vida ou não, quando ele some, quando ele morre, quando se muda, não faz sentido. Agora quem está perto, quando sai, faz falta. Aí Jesus pega e fala assim, deixa você um pouquinho sozinho, vai. Você olha para um lado, olha para o outro, mas cadê fulano, cadê cicrano? Aí vem naquele sentimento pré-depressivo, eu estou sozinho, eu vou morrer, e não sei o que lá, meu Deus, viraram as costas para mim, está vendo? Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, sendo que o contexto não é nem esse. A Bíblia diz, maldito no homem que confia em si mesmo, faz da sua força o seu braço. Não é de confiança, eu vou confiar no presbítero Paulo, é confia em si, é autossuficiência, autoconfiança, eu posso, eu sou, eu faço. Maldito é este homem. Estão querendo distorcer para que a gente não confie em ninguém, né? Mas pula essa parte. Tem momento que a gente fica sozinho e Deus permite. A gente procura um conselho, não tem, irmãos. Para você hoje possa ser que não faça sentido, porque você já passou por isso. Tem pessoas que estão passando por isso hoje. E tem uns que felizmente ou infelizmente para ele, vai ter que passar. Porque Jesus ensina na solidão. É na solidão que nós procuramos a Deus. É por isso que o salmista no Salmo, não sei se é 21, é 121, acho que é 121. Eleva os meus olhos, 121, né? Para os montes. De onde me virá o socorro? Por que ele vai olhar para os montes, lugar alto? Olha para um lado, olha para o outro, olha na sua horizontal, olha na sua retaguarda, não vê ninguém? Para onde é que ele vai olhar, que vai ter alguém olhando para ele? Somente lá em cima. É de lá que vem o socorro. Deus, Ele é o amigo de todos os momentos. Só que a gente brinca que acredita nesse versículo e nessa palavra. Nós não cremos de fato de que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Que é uma prova, quando você está mais em aperto, o sentimento é mais desistência do que buscar a Deus. Quer outra prova? Você procura recurso e conselho em todo lugar, menos se ajoelhar e gastar tempo em orando a Deus e buscando uma resposta. E como é que você tem coragem de bater no peito e dizer, Deus é o meu socorro bem presente na angústia? Tem muito crente que tem a síndrome de Miriam. Cantar lá do outro lado é fácil, eu quero ver você cantar com o mar fechado. Você olha o mar fechado, olha para trás, o exército de Faraó, no encalço. Aí ela começou a murmurar, vamos morrer aqui. Aí quando Deus soprou, abriu, tirou o empecilho da frente, eles passaram em pé enxuto, veio o exército de Faraó, varreu todo mundo. Aí ela começou a tocar o pandeirinho, né? Cadê o teu pandeiro na provação? Cadê o teu pandeiro quando as portas se fecham, quando você não é curado, você ora, está de joelho, mas está sentindo dor? Cadê o teu joelho?
Irmãos, é bom ouvir, Deus vai te curar, Deus vai fazer, Deus vai abrir. Vamos sair da utopia e vem para a realidade. Evangelho não é brincadeira não. Evangelho é coisa séria. Deus não brinca de ser Deus. Nós brincamos de ser crente. Eu brinco de crer. Deus não brinca que Ele é Deus e soberano não. Tem pessoas aqui que precisam de um choque de realidade. Aqui é o cardápio do céu. Quando você vai no restaurante, você vai ter um cardápio. Vou comer o que hoje? É isso aqui, ó. Aqui não, aqui é o único lugar que o cardápio é Ele que manda. Aqui não é o que a gente quer, não, é o que Ele quer. É o que Ele manda. Mas eu tenho certeza que a comida que Ele manda vai te dar força. Você vai caminhar 40 dias e 40 noites até onde Deus quer que você chegue. Deus não brinca não, irmãos. Esse negócio de triunfalismo, a igreja vitoriosa é só vencer, é só vencer. Você tem que estudar um pouco sobre Deus. Você tem que estudar um pouco sobre a história da igreja. E Deus é tão bom que fez logo eu dar aula sobre isso na escola dominical. Eu, presbítero Wellington. Você não sabe o que é ser crente não diante das provações não, irmão. Sabe não. Sabe não. Se você fosse crente na época de Nero, no ano 54, você ia ver o que é ser crente. Na época do Coliseu em Roma, você ia saber o que é ser crente? Ia. Você ia. No período de perseguição, na época da Inquisição da Igreja Apostólica Romana, você ia saber valorizar. Talvez você veio aqui nessa noite, né? Oh, Deus hoje vai dar uma massageada naquele meu eguinho, porque eu estou meio cabisbaixo. Deus vai me jogar para cima. Vai, mas vai jogar você para cima na palavra. A gente precisa acordar para a realidade. Os velhos, os jovens, as crianças, os adolescentes. Ou é ou não é. Deus, Ele joga a gente, ó. Tem hora que Ele conduz no deserto, mas tem hora que Ele solta a gente assim, ó. Vai lá para tu aprender. Lugar seco, né? Tem gente que está seco pelo deserto. Falar de seco, não, áspero. Ninguém pode tocar, né? É o deserto às vezes, irmãos. E muitas vezes a gente não compreende não, viu? Crente que está no deserto, ele fica meio seco por conta das adversidades, irmãos. Fica duro, encaliçado. É tanta traição, é tanta fofoca com o nome dele, é tanto disse-me-disse, é tanta frustração, é tanta coisa ruim, é tanta enfermidade que ele já está encaliçado. Né? Está seco. Só que às vezes é bom, porque dá uma estrutura assim, né? Crente meio molenga. Quando passa no deserto, ele fica um pouco mais rígido, mais firme. Deus trabalha a conduta, a fé dele. Ele está mais consciente, ele sabe o que está falando. Ela sabe o que está falando. Ela conhece eu de verdade. Agora sim ela me conhece. Agora ele me conhece. É como o Jó, agora sim. Antigamente eu só ouvia falar, agora não. O negócio é diferente. Agora eu conheço. Cuidado, irmãos. Deus, Ele leva a gente às vezes para o deserto. E se eu não quiser ir? Não tem problema, Ele te arrasta. Mas quando Ele quer, você tem que ir. Temos alguns perigos no deserto, né? Vale da sombra da morte. Já passou, né? Eu também, já passei uns perrengues terríveis. Passei no deserto da enfermidade. Quase morri. Os irmãos viram aqui, foi a missionária Marlúcia ainda que Deus usou ela para contar, né? Quase morri no domingo, de madrugada, 5 horas da madrugada. Orei, pedi a Deus misericórdia debaixo do chuveiro. Quando foi à noite, falei, Deus, fala comigo se era isso que eu estava pensando. Quando foi aqui, a missionária Marlúcia falou, olha, tem alguém aqui por 3 vezes, aconteceu isso, e falou isso para Deus, e pediu para Deus confirmar. Levanta a sua mão se tem alguém aqui assim. Eu falei, é eu mesmo. Vem aqui, Deus está te livrando do infarto, tu ia morrer, mas tu orou e Deus teve misericórdia pela obra que Ele tem na tua vida. Mas mesmo tendo obra, eu quase morri. Mas Deus me prometeu que eu vou chegar do outro lado. Vai, mas vai ser perseguido no deserto.
Deus falou que eu vou chegar do outro lado. Vai, mas vai padecer um pouquinho de sede no deserto também. Vou ter que parar por aqui, né? Que se a gente for encaminhar aqui, a gente vai passar um pouco do horário. O mesmo Deus que abre, Ele fecha. O mesmo Deus que enriquece é o Deus que empobrece. O mesmo Deus que faz viver é o Deus que mata. Se você aceitou o bem de Deus, aceite a aprovação também. Porque Ele quer trabalhar. Ele quer moldar. Ele molda. Ah, mas está doendo, Jesus. Mas espera aí, deixa eu arrochar um pouquinho, porque eu estou podando. Quando eu terminar a poda, tu vai produzir mais, ó. Vai produzir, mas eu estou quase parando, tá? Tem problema não, tome a poda. Mas, meu Deus, o que é que eu faço para fazer a tua vontade? Espera aí, pega esse caminho aqui, ó. Mas está meio difícil. Não, lá do outro lado tem um deserto, você vai passar por ele. Mas a gente vai ficar do jeitinho que Ele quer. Deus trabalha com propósito. Deus não quer que a gente passe pelo deserto porque Ele gosta de ver o que acontece, não. Deus tem outros meios de fazer na nossa vida, sim ou não? Hã? Claro que tem diversos meios. O sonho de José, por exemplo, se Deus quisesse cumprir, sem ele passar pelo que passou, Deus poderia fazer sim ou não? Claro que sim. Mas ele, falou muito. Tem pessoas que estão no deserto que estão por conta disso aqui, Fala muito. É por conta disso aqui, Duro. É por conta disso aqui, Ego. Aí Jesus fala, peraí, vou levar você para o deserto, você está com o narizinho muito empinadinho. Você está se achando demais. E isso eu não me refiro em relação ao outro, mas em relação a você e Deus. Quer encurralar Deus, é dono do nariz, eu vou para a igreja, mas eu faço o que eu quiser, a vida é minha, a salvação individual é ou quente ou frio. O morno não tem lugar não, quem diz é a palavra de Deus. Ou tu é ou tu não é. Os mornos ele vai vomitar. É engano teu ficar brincando com o evangelho. Sabe por que você está indo tão longe? Escute isso aqui, tem algumas pessoas que precisam ouvir isso. Sabe por quê? Você já ouviu aquele ditado, eu vou dando corda? Quem já ouviu aqui? Né? Jesus faz isso, eu vou dar corda. Ele não revela o pecado, e você pecando em oculto. Ninguém sabe, eita. Pequei, vim à igreja, ceiei, cantei, preguei, profetizei, orei, não aconteceu nada. Então significa que Deus não está vendo. Significa que Deus, a misericórdia dele está sobre a minha vida e está tudo certo. Mente. Aí chega aqui, irmãos, não sei o que, glória, está tudo certo. Afinal de contas, os dons espirituais parece que agora cessaram. Ninguém revela o meu pecado. Não pode nenhum profeta botar o dedo, mas a maior revelação está aqui. E Deus manda te dizer por esta palavra, que é fiel e verdadeira: te converte, crente. Te converte, porque quando Deus puxar a corda, eu não sei se você já viu, eu já criei bode, cabrito, já criei muitos animais, e a corda era grande para eles comerem o pasto. Aí quando ele era muito bravo, arisco, ele corria, quando a corda puxava, era aquele barco. Ele corria, tom. Aí quando a corda acabava, ele pelo pescoço. Aquele negócio feio. Cuidado. Deus é amor, mas também é justiça. Cuidado quando ele puxar a corda, grande vai ser o tombo. Não brinque não. Ele ainda vê tudo. Eu vou fechar aqui para concluir, mas Gênesis capítulo de número 16, vai contar a história muito conhecida. Eu vou concluir com isso, é 5 minutos, quando for 8 e 10 eu encerro, pode ser?
uma mulher chamada Agar. Todo mundo sabe a história de Abraão, que era Abrão ainda, no capítulo 16, e Sara era Sarai. E tinha Agar. Sara é estéril, não podia gerar. Conversa vai, conversa vem, com Abraão vai, deita-te com Agar, deitou-se com Agar, ela engravidou. O que aconteceu com Agar? Ficou zombando de Sara. Agora eu estou grávida. Agora eu estou mais importante. Afinal de contas, uma mulher que não podia gerar, ela era tida como vituperada, envergonhada, amaldiçoada, uma mulher desprezada, não tinha valor nenhum. Aí Agar, que sempre serviu a sua senhora Sara, agora começou a se achar e começou a irritar ela. Aí Sara sentiu a afronta e foi falar com quem? Abraão. Ó, isso aí é culpa tua. Ela dá à mulher a concubina para se deitar para ele ter um filho e ainda vai dizer para o homem que a culpa é dele ainda. Mas tá bom. E ela diz assim, ó, que a ira de Deus, que Deus faça com que você passe por essa afronta aqui que eu estou passando. Beleza, aí ele falou assim, olha, ela não é tua serva? Sim, faz aí com ela o que você acha que é melhor. Aí sabe o que Sara fez, irmãos? Começou a perseguir Agar, começou a oprimir ela. Sabe o que Sara teve que fazer? Está no texto, a partir do versículo 4 do capítulo 16 de Gênesis. Ela teve que ir para o deserto. O propósito de Deus não era para que ela fosse no deserto, mas as atitudes dela fez com que ela fosse para o deserto. Chegou lá, certamente, chorando, grávida. Não é à toa porque o nome do menino dela era quem? Ismael, que significa Deus ouve. Se o anjo de Deus mandou ela colocar o nome do menino de Ismael, que significa Deus ouve, é porque ela orou. Ela buscou a Deus porque estava no deserto, irmão. Sozinha, grávida. Não era fácil. Aí o anjo apareceu, tu vai botar o nome do menino de Ismael, ele vai, ó, vou abençoar, vai ter muitos descendentes, enfim, tal. Só que tem um porém. Tu está indo para onde? Eu estou fugindo da minha senhora. Volte lá. E a Bíblia diz que o anjo falou assim, e humilha-te perante a tua senhora. Sabe o que isso nos ensina para concluir? Sabe? Está bem claro, né? Deus quer que a gente se humilhe mais. Agora, nesse humilhar aqui, se o povo que se chama pelo menos se humilhar orando, é se humilhar de fato. Tirar o orgulho de lado. É ter humildade. E é reconhecer que o soberano é Ele. É ter a humildade de saber receber um não. É ter a humildade de passar por uma situação e passar de cabeça erguida, mas com humildade. Te humilha. Ela teve que ir para o deserto, irmão. Será que Deus vai ter que conduzir alguns crentes aqui para o deserto para ele poder aprender? Porque tem uns crentes tão pomposos, né? Meu Deus, parece que é o Papa. A autoridade máxima. Para quem está estudando a IBD, entende a referência, né? O Papa, ó, ele é Deus no céu e ele na igreja. Autoridade máxima, ninguém toca, ninguém fala nada, não pode tocar ali, ó. O homem não pode, mas tem um que toca e não pede permissão para seu ninguém. Davi uma vez ele foi constrangido. Tu sabe que tu vai ter que pagar isso aí, né? Tu tem duas opções. O que é que tu quer? Tu quer que o homem julgue a tua causa? Ou tu quer que Deus julgue? Aí o que é que ele disse? Rapaz, eu prefiro Deus, porque Deus pelo menos tem misericórdia. O homem não tem não, mas Deus tem. Mas mesmo assim Deus toca. E Deus te trouxe aqui é porque Ele ainda ama a tua alma. O céu é real. O inferno é real. Deus é real. Deus ainda fala, Deus ainda cura, Deus ainda faz, mas Deus também mata, Deus ainda fecha a porta, Deus leva a crente para o deserto, para que ele venha aprender.
Eu não sei se você está disposto. Se Deus te conduzir pelo deserto, você sendo fiel, glória a Deus. Mas não queira ir pela rebeldia não, viu? Não queira não. Porque possa ser que você não resista o processo. Uma coisa é Deus querer te levar. Outra coisa é você ir para o deserto. Por conta das suas ações. Se arrependa, viu? Estou falando de perfeição não, porque quem vos fala também peca. Mas a Bíblia diz que existem pecados para a morte e pecados que não é para a morte. Uma coisa é falhar, outra coisa é pecar e viver no pecado. Você está entendendo? Não se faça de doida e nem de doido. Deus está te dando corda. Escute isso. Deus ainda revela pecado oculto. Quer um conselho? Agora não é Deus falando, não, é eu falando pela experiência que tenho com Deus. Deus vai te envergonhar, viu? Deus vai te envergonhar. Se eu fosse você, eu parava dessa vida errada e se convertia. A palavra não era essa não, mas eu já estou entendendo. Eu já entendi o mistério agora que Deus quer trabalhar aqui nessa noite. Deus quer trabalhar no caráter de falso crente. Ele está à procura dos verdadeiros. Ah, mas, meu Deus, até agora está dando tudo certo. Tá sim. É porque a corda ainda tem uns metros. Mas quando ele puxar, ai, é de dor, viu? É de dor. Cuidado, viu? Fazia tempo que você não ouvia Deus falar assim, né? Sabe o que isso quer dizer? Ele vê. H experimentou isso ainda no capítulo 16. Ela falou, Deus me viu aqui. Deus vê todas as coisas. Eu até iria parar, né? Mas quando o leão ruge, né? O profeta diz assim, que não tem quem segura, não é? Cuidado, irmãos. Eu quero concluir essa mensagem falando assim, te conserta. Deus fala nitidamente. Se você não entendeu até agora, eu vou explicar para você entender, isso aí sem dúvida. Deus tem te observado, cada passo. Salmos 39 diz que a noite e o dia para ele é as mesmas coisas. Não tem escuro, não tem clareza, tudo está patente. Para onde me irei? Se eu subir ao céu, ele mora lá. Se eu for lá até para o céu, ao mundo dos mortos, tu também vai ali. Na profundeza do mar, não tem, se eu me deitar, eu me levantar, tu já sabe, antes que venha uma palavra, tu conhece. E ele tem visto os teus passos. Mas eu não sou crente não. Mas você é gente. Tem uma alma que precisa ser salva. E ele diz, te converta. Amém? Eu posso ouvir um glória? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu estou tão feliz porque eu entendi a mensagem. É para nós todos, viu? Se alegre. Eu estava com saudade disso, viu, irmãos? Porque aqui eu não falo por emoção não, viu? O Espírito Santo, pela misericórdia, me fez entender a mensagem, né? Quando é bênção, a gente se alegra, né? Eita, irmão, tu profetizou um carro e a cura, e eu estou aqui. Aí Deus está trazendo conserto hoje. É conserto. A palavra de Deus hoje é: arrependa-te antes que a minha ira se acenda sobre a tua vida. E que nevassúria. Se arrependa enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, antes que venha o dia mau. É tempo de se arrepender. Amém? Deus abençoe. Quando o meu eu e o meu orgulho